Unaerp apresenta Diário Cast, um oferecimento Emagrecentro, fórmula equivalente, farmácia de manipulação, Metslab, diagnóstico veterinário, Pet Comfort, um apoio, RS Assessoria Contábil, Academia Time for Fit, personal Wellington Teste, Angelife Construtora, Essence Imóvel sob medida e Vet Conectada. O Diário Cast começa agora. Salve, salve, internautas, Diário Cast de número 5, iniciando o mês das mulheres de março, com essa mulher que tem uma grande representatividade entre as mulheres aqui da Baixada Santista, se não a que mais representa aí a classe de mulheres aqui da nossa Baixada, tá? Eu vou até usar uma colinha aqui que eu fiz, ela foi eleita 6 vezes consecutivas como uma das melhores delegadas de polícia do Brasil, coautora de diversas obras jurídicas e a primeira mulher na história para presidir o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Estou aqui com nada mais, nada menos que Raquel Galinatti. Leandro, é uma grande satisfação estar aqui. Aliás, eu já vou dar spoiler pra galera. A gente já se conhece há muito tempo, né? Já, com toda certeza. Apesar de que quando eu vim para Santos, voltei há 6 meses atrás, para definitivamente ficar aqui por um período, as pessoas achavam que eu era uma forasteira que estava vindo aqui para assumir a Secretaria de Segurança Pública. Mal sabiam que toda a minha infância, adolescência e todos os meus amigos familiares moram aqui e são daqui. Com toda certeza. Já que a gente falou um pouquinho da sua trajetória, né? De todos os méritos aí que está incluído na sua carreira, fala pra gente um pouco, Raquel, como começou essa história? Começou um desejo de criança, eu quero trabalhar na polícia, né? Sempre tem esse ensejo infantil, né? Você conhece o meu irmão? Conheço A gente Kobashi, até meu grande. brinca que eu, mulher, fui cuidar de ladrão. Meu irmão foi cuidar de bichinho porque ele é veterinário, né? Em casa, a gente teve uma formação que tanto eu como o meu irmão tínhamos que fazer as mesmas coisas. Ele ia esperneando, chorando pro balé, mas ao mesmo tempo eu também ia pra capoeira, pro taekwondo. Os dois faziam as mesmas atividades, tanto físicas como extracurriculares, né? Desde desenho, aula de japonês, de inglês, etc. Né? Desenho, falei, Kumon. Então, existia nunca existiu uma separação de gênero para atividades, sejam elas físicas ou extracurriculares. E isso deu uma gama muito grande para que a gente tivesse a possibilidade de escolher uma profissão de acordo com o que mais se encaixasse na personalidade. E eu era uma criança muito chata, muito nerd, CDF, na minha época era nerd, né, que falava, primeira fileira, mas ao mesmo tempo sempre lutei, sempre pratiquei esporte. Então, digamos que eu era uma nerd sui generis. Não dava para também fazer um bullying ostensivo, até físico, porque também não ia deixar. Então, só que eu detestava uma coisa, eu detestava as crianças, que na minha época, eu tô com 48 anos, na minha época não tinha o bullying, a nomenclatura bullying. Tinha aquela pessoa que era tirada de trouxa e era o saco de pancadas da galera. Eu não suportava. Então, eu dava um jeito para que, de repente, sem querer, eu tomasse alguma coisa ali, ou uma pancada, ou um tapa, ou uma bolada, e ali eu poderia ter o propósito da reação. E olha que a reação era forte. E ali ou seja, eu não admitia essa sensação de pegar um fraco ou alguém que tem algumas características físicas e tirar como de saco de pancada e ridicularizar. Se eu já era popular, eu me tornei menos popular ainda, né? Eu era já não era tão popular, porque eu já era com aquele. Ninguém gosta, né, do CDF, só gosta para sentar do lado na hora da prova. E então ficou assim. E qual é a profissão que mais se encaixa para ser aquele que primeiro garante a lei, que primeiro garante a justiça? No momento do crime, ao delegado de polícia. Então, sem saber, a minha personalidade sempre foi adequada para a profissão que eu exerço. Tanto que eu não preciso modular uma suposta energia ou até mesmo uma voz mais firme. Aliás, até brinco que o meu marido, tu fala mais que a boca, né? Eu falo, Marcelo, ele assim, o que você tá brincando comigo? Eu falei, não, amor, eu tô falando carinhosamente. Eu, ah, tá. Porque até o meu carinhoso já é um pouquinho mais forte, entendeu? Então, eu acho que eu tive a possibilidade, condições, claro, muito pela criação,
de poder escolher exatamente a carreira que encaixa com o que eu sou. Sensacional. Isso acontece em que ano? Você presta o concurso para delegacia, você toma a decisão: "Vou fazer concurso". Eu eu comecei a acho que no segundo colegial, mas assim, tem uma grande diferença de querer e conseguir. Na minha cabeça eu vou fazer faculdade, passei no Mackenzie, fiz em São Paulo. Aí depois eu presto concurso. Mas não é assim. Para você prestar concurso, você tem que estudar. Então, depois que eu passei na faculdade, fui fazer o mestrado também em São Paulo, na PUC, e eu não estava estudando. Não, sabe, eu dava uma lida. E daí eu acabou com a farra de morar em São Paulo. Minha mãe com a floricultura aqui, meu pai já, acho que eles já estavam separados, mas a minha mãe que arcava com os estudos, morando fora, fazendo faculdade, pode voltar. E aí eu comecei a estudar nos balcões da floricultura, porque eu não estudava em balcão da floricultura para escola, nem para o colegial, nem para faculdade. Mas para o concurso eu comecei a estudar e comecei a ver que estava meio que complicado, ficar lá sempre e aí isso é legal. Todo mundo que estuda não está fazendo nada. "Ah, já que você não está fazendo nada, vai lá no supermercado. Já que você não está fazendo nada, fica aí um pouquinho na loja, no floricultura". E aquilo estava me atrapalhando demais, né. Até que eu resolvi voltar novamente, meio que amarra, assim, e eu fui morar na frente do cursinho, lá na Alameda Santos, na frente do Marcato, para ficar full time estudando. Também outra possibilidade é que eu falo que, obviamente, a gente tem que ter muita determinação, tem que ter muita resiliência, tem que ter um foco, mas se eu não tivesse a estrutura familiar para me proporcionar a possibilidade de só estudar durante 5 anos, claro que ia ser mais difícil o caminho. E nessa jornada de 5 anos, amarguei diversas derrotas, diversas reprovações, diversas dúvidas a respeito da competência, da capacidade, se realmente eu estava no caminho certo, se realmente aquela meta traçada era. Só que, como boa praticante de artes marciais, a gente só vai desistir quando a gente terminar a missão. A missão que eu coloquei, eu ia concluir. Aí eu ia desistir se eu passasse ou não. O propósito era passar, eu ia passar. Não tracei período, tempo, mas eu tracei a meta, eu vou passar. E aí, assim, é muito engraçado, né, porque a época eu já estava com 30 e poucos anos, eu acabei a faculdade com 24, fiquei enrolando para fazer o mestrado, acabei o mestrado, fiquei enrolando mais um pouquinho, comecei a estudar sério mesmo se eu passei com 35, com 30 anos. Olha só. E a galera da escola, da faculdade, do meu círculo pessoal, né, de amigos, já estavam profissionais, muitas vezes profissionais já em empresas, já com cargos que já dá um respaldo, né, uma pessoa de 27, 28 anos já ganhando um salário bom que proporciona aquela liberdade, independência financeira, de viagens. E eu lembro que eu ficava sendo julgada: "Nossa, fracassada, nossa, é loser, coitada, não vai passar em nada". Até eu repito isso em alguns podcasts, mas não tem problema nenhum, que uma amiga minha que também estava com ela tinha um propósito, eu não vou falar o concurso, eu não vou falar a carreira, porque aí realmente eu entrego quem é a colega, quem é a amiga. Ela tinha um objetivo de passar num concurso, um grau, de diligente ali da instituição, não vou falar também a instituição, mas ela desistiu e prestou, como auxiliar, também não vou falar qual qual o cargo e qual a carreira com a instituição. E ali eu vi que ela não era tão feliz, porque é óbvio, se você aceita e fica resignado, aceitando que você não almejou aquele cargo, não estou desqualificando nenhum cargo, mas se você almeja um cargo e você aceita como prêmio de consolação, porque foi o que você passou, o outro, você não realizou o seu objetivo. E aí, conversando com ela, ela falou assim para mim: "Ai, será que você já nunca parou para pensar que de repente você não tem capacidade para passar no concurso? Você já está 2, 3 anos estudando. Por que que você não vai abrir uma floricultura igual a sua mãe? Tem um plano B na sua vida". E aí você vê o quanto as pessoas projetam a ausência de foco, a ausência de determinação, a ausência de objetivo com aquele que persiste. Aí eu falei assim: "Olha,
primeiro que eu não acho nenhuma humilhação eu estar com 32 anos de idade, ter todas as condições físicas e mentais, possibilidade de estar estudando, aliás, eu tenho muito orgulho de poder estar estudando e poder perseguir o meu objetivo. E eu acredito que a gente tá na vida para a gente realizar o nosso plano A. E eu vejo que essa alternativa que você está me, de repente, sugerindo, nitidamente não te fez feliz. E eu vou ser muito feliz na minha profissão. Aí, obviamente, que a amizade deu uma super abalada. E essa profecia serve como uma motivação, né? A Ah, gente sim. tá aqui, geralmente a mulher, acontece muito com a mulher isso, né? A mulher não pode ocupar um grande cargo. Isso já vinha, é uma cultura antiga, né? Que a gente vem Uhum. nos anos 80, isso vem mudando nos anos 2000, né? E hoje a gente vê grandes mulheres como você que persistiram. Você citou as artes Grande só marciais. se for alta, né? Né? Eu não Não, mas, tô gorda. não, mas eu digo assim, a gente diz com a determinação, né? A personalidade, a autenticidade. Mas como você citou as artes marciais, né? A gente costuma Eu fiz dizer. balé também. Fez balé. Teatro Olha, municipal. olha, a gente costuma dizer que o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu, né? Eu desisti, porque eu não continuei estudando. Você é Dan? Você tem Dan? Não, não Eu sou da. sou só faixa preta, então eu cheguei. Porque assim, a gente sabe que para praticar artes marciais, para a gente ter um propósito, né? A gente tem que se dedicar. E quando eu somei o propósito de passar no concurso, juntamente com todas as outras atividades, você tem que priorizar. E eu não consegui mais dar uma prioridade do que é necessário, o mínimo necessário para que você consiga, almejando e passando, né, e conseguindo pegar outros das outras faixas, né. Então, no taekwondo eu parei na faixa preta. Ah, mas poxa, da faixa branca à faixa preta, eu acho que é o máximo. Ali vai de você continuar, né? De você almejar realmente Eu crescer. acho que Mas é muito bom, né, as artes marciais, elas trazem uma segurança de que você sabe, não só fisicamente, qual é o limite do espaço que pode ser ultrapassado. sim. Eu não suporto gente que chega muito perto, entendeu? E assim, talvez já são, cacuetes, eu digo que até, são movimentos involuntários, condicionados, que uma mulher que nunca treinou, de repente ela não percebe a zona de perigo sendo ultrapassada. Então chega uma vez, sai fora, não encosta, nossa, não encosta, não chega aqui perto. E você sabe que essa zona é justamente a sua zona de guarda, a sua zona de que você tem a possibilidade de ter uma reação e não ser, né? Eu não sei nada de mobilização, nunca fiz jiu-jitsu, nunca fiz luta de chão. Já fiz diversas lutas de perna, né? Até boxe eu fiz com o Éder Joffre, mas de chão nunca fiz. E aí piora pra mim, né? Porque se alguém me agarra e me joga no chão, eu não tenho. Então eu tenho que me virar em pé e sair correndo. Eu não posso deixar ninguém me jogar no chão. Olha, eu vou sair um pouco do script, já que você falou sobre uma situação inusitada. Joga alguma situação de muito perigo, onde você estava assim e falou, realmente aqui vai depender de mim. Geralmente você tem uma estratégia, né? Quando você tem uma operação, Há mas perigo alguma na polícia? dá perigo na polícia. Então, na polícia, eu não sou uma policial, nunca fui uma policial operacional, integrante de grupos operacionais. Certo. As operações que eu participei foram previamente planejadas, operações preparadas e juntamente com policiais já operacionais Da de polícia, né? inteligência, mas eu participei de diversos e continuo participando, inclusive aqui com a nossa Polícia Municipal Santista. É algo que eu gosto de exercer a carreira de forma híbrida, não só a parte jurídica do delegado de polícia, mas a parte policial. Então eu nunca, e a gente sabe que o risco se dá com a repetição. O policial que está sempre no fronte, no combate, uma hora ele vai ter uma situação realmente de risco. Então, todas as operações que eu participei foram operações já previamente planejadas e eu extremamente cumprindo protocolos e já também resguardada com policiais que estavam já no fronte operacionais. Não tive, no trabalho policial, nenhuma situação de risco. Certo. E o que te levou a assumir o cargo de secretária de Segurança Municipal de Santos? A possibilidade de dar o melhor, o que eu considero de melhor na segurança pública,
para a cidade onde eu tenho as minhas raízes, os meus vínculos, não só de amizade como familiares, as pessoas que eu mais amo no mundo vivem na minha cidade de Santos e poder, através do convite do nosso prefeito Rogério Santos e também do nosso grande líder Paulo Alexandre Barbosa, colocar na prática a política pública em gestão de segurança pública, o que eu tinha me preparado há mais de 20 anos para fazer e para poder aceitar o maior desafio profissional e de vida, que é realmente ser secretário de segurança pública aqui em Santos. Não, perfeito. E assim, existe a gente sabe que a gente depende muito do Estado, né, quando se trata de segurança, porque a polícia militar é um dever do Estado, né. Como que é hoje a integração entre a segurança municipal e a segurança do Estado? Existe uma conversa, existe uma colaboração em relação a isso, operações conjuntas? Eu sempre tive como premissa maior que a eficiência na segurança pública se dá através da transversalidade entre as forças de segurança e principalmente através da integração, cada uma respeitando as prerrogativas não só legais como constitucionais, lá no 144 de cada polícia. A segurança, a segurança pública no município, ela é suplementar. E agora, recentemente, decisão fresquíssima do STF, tema de repercussão geral 656, o STF decidiu e sedimentou uma grande questão. A Guarda Civil Municipal é atividade de polícia? Pode atuar como uma polícia ostensiva? Porque havia um grande questionamento, porém um questionamento suscitado por interpretações errôneas. Já temos a lei do Sistema Único de Segurança Pública, que está muito claro a inserção e o papel da Guarda Civil Municipal, a lei orgânica da Guarda Civil Municipal, os julgados, entendimentos, mas agora, semana passada, sedimentou. A Guarda Civil Municipal integra a segurança pública e atua como polícia ostensiva e comunitária. Sendo assim, até a possibilidade da nomenclatura ser alterada, e é isso. Ontem estava em reunião, inclusive, com o nosso prefeito, Rogério Santos, mostrando toda a viabilidade. Claro que há necessidade de um estudo da Procuradoria do município, de polícia. Realmente, eu já vim com a profecia de polícia no municipal, porque eu me dou ao direito de também ser ativista das prerrogativas das polícias, por ainda ser diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, represento os delegados no âmbito nacional, na minha fala e comunicação. Então, eu acredito que essa é a eficiência. Então, desde que chegamos à nossa Polícia Municipal, e eu participei como secretária de diversas operações integradas, forças-tarefa. Ontem, inclusive, eu e a doutora Liliana, do terceiro DP, aqui da cidade de Santos, fizemos ali através, claro, da diligência, a investigação e condução, e nós cooperamos na atuação operacional, logística, na maior apreensão dos últimos tempos de quadros de motos, objetos de roubo ou crime, receptação no ferro velho clandestino. Olha só em que região que foi? Região aqui da área não da continental, noroeste de Noroeste. Santos. Então, a Polícia Civil desmantelou com o nosso apoio operacional logístico uma facção criminosa que atuava e que lá estavam com mais de 250 quadros de motocicletas de diversas regiões e cidades e que eram já levadas para o Grande ABC e até mesmo para São Paulo. Com a Polícia Militar, fomos numa incursão na área, tanto na área continental, para desfazimento de edificações clandestinas em áreas de mata atlântica, e também na zona noroeste, Vila Gilda ali, e região, a gente fez também lá incursões também, desmantelando ferro velho, locais que serviram já de cativeiro para sequestro, bunkers de drogas. Olha só. Encontramos também motor de barco que foram furtados. Então, a gente tem atuado diariamente através dessa integração. A gente tem agora algumas operações agora no entorno da Vila Belmiro, também com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Então, eu acredito que o que a gente pode auxiliar, integrar e cooperar com o Estado, que é responsável sim, que detém essa prerrogativa, eu acho que quem ganha cidadão é o santista. Eu ia perguntar até sobre o Neymar aqui, sobre esse reforço da segurança, porque assim, a gente tem algumas peculiaridades aqui em Santos. Uma são as operações, né, que acontecem em relação às férias, né, quando os turistas descem, mas a gente passa a ser também
turístico quando o Neymar volta, Ah, sim. né, aqui para Vila Belmiro, e a gente vê as famílias, as crianças querendo descer a serra aqui para estar vendo um jogo do Santos. Então foi feita uma força-tarefa especial para essa situação também. Foi. Com um grupo reforçado tanto da Polícia Militar, eu sei que eles reforçaram bastante o grupamento da Polícia Militar ali no entorno, da nossa Polícia Municipal, a Polícia Civil também, com os grupos operacionais. E aí é necessário, porque a gente tem também diretrizes do Ministério dos Esportes, Ministério da Justiça e Segurança Pública, dizendo, claro, a responsabilidade é do estádio, mas o estádio tem que sim chamar para uma cooperação, justamente por multidões, que é um grande evento, né? Os jogos aqui em torno de 18 mil pessoas, a capacidade máxima. Então, é uma situação que pode ficar delicada, pode ficar, sim, bem problemática, caso a gente não tenha estratégia na segurança do entorno. Tá. E dentro, né, do estádio. Me fala uma coisa, a gente estava falando Neymar, mas voltando a um ponto anterior aqui que eu estava pensando, né? Essa alta da criminalidade, geralmente em áreas continentais, tem alguma ligação com o porto, da gente ser uma cidade de porto, essa facilidade com o crime em relação, às vezes, a gente vê o tráfico internacional com muita atuação aqui na região, as facções crescendo por conta disso. Você acha que existe alguma ligação do porto em relação a esse tipo de criminalidade? Sim, até porque Santos, a gente faz parte de uma rota de tráfico de drogas, passa por Santos, vai para tanto para a África, direto para a Colômbia, às vezes não passa por Santos, mas vai internamente pela América Central e vai também para a Europa, mas principalmente porque a gente está falando do maior porto da América Latina, existe ali a Marinha atuando, a Marinha também temos uma integração, um convênio com a Marinha do Brasil na segurança das orlas e fiscalização. Então, a Marinha é responsável, tem a Polícia Federal, temos a Guarda Portuária, a nossa atuação na perimetral. Então, é sim uma área sensível e vulnerável, mas mais do que isso, é a frouxidão de leis fracas que não protegem o cidadão de bem e dão um respaldo cada vez mais largo para que a bandidagem fique à solta. Então, o que a gente tem de grande obstáculo no combate ao crime, mais do que contratação de policiais, mais do que estrutura para as polícias, mais do que fortalecimento de prerrogativas, é o fato de que aparenta muito viável o Brasil ser a terra de que aqui o crime compensa. Então a gente vê agora, recentemente eu comentei aí do pseudo, porque eu não considero cantor, o pseudo Eu ia cantor falar disso, Oruan, exatamente. A tua o declaração foi pseudo, polêmica. é um pseudo cantor. Rapaz bonito, né? Esteticamente não me agrada em nenhum modo, né? Fisicamente, com certeza, em atitudes, pior ainda. Então, é uma situação em que a idolatria ao crime, a partir do momento em que a gente não vai entrar na esfera sociológica, idolatria ao crime e a demonização das polícias, colocando a necessidade constante de controle e fiscalização, como se o policial não tivesse a sua atuação legítima. Então, o Estado é fraco. Se seu policial é questionado, se seu policial está o tempo todo em dúvida da prática ou não de um crime, é porque o Estado é fraco. Ele não tem Com certeza. um braço armado digno de dar credibilidade e que a população tenha respaldo e segurança nesse Estado. É um Estado frouxo e fraco e que só piora a partir do momento em que as leis são pífias, são leis em que ninguém. As leis são desvirtuadas. A gente tem. Aí eu vou falar rapidamente, quem está estudando para concurso vai saber quando a gente fala em garantismo penal. Todo mundo fala em garantismo penal. Garantismo penal é a garantia da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos, confundindo o garantismo penal com a ausência de punição. Quando o bandido, o canalha e o criminoso do bandido pratica um crime e destrói famílias, vidas e a sociedade, ele tem que ser punido. Só que essa punição ela fica correlata com uma pseudo-violação dos direitos humanos. A não observância da garantia dos direitos humanos e do garantismo penal é justamente o contrário. É você não garantir a resposta adequada, a certeza do castigo daquele que optou praticar o crime. Então a gente tem uma inversão de valores absurda. Vulneráveis, né? Por exemplo, esse cara aí, esse filho do traficante. Ele
Ele tudo aparenta, inclusive, que ele forjou um crime, sabendo que ele não ficaria preso após pagar a fiança. Então ele debocha da polícia, coloca em risco o policial. Porque se o policial precisar, ele neutraliza a ameaça ativa. Traduzindo, ele vai matar para impedir que este criminoso continue com a sua atividade que coloca em risco ele, a sociedade e o entorno. E se esse policial atira? O policial vai para a cadeia, coloca e estraga toda a sua vida por um camarada que está ali para debochar do sistema, está ali para debochar da justiça, está ali para idolatrar facções criminosas e crime. Eu vi uma notícia recente, até foi hoje, na internet, não sei se é a notícia de hoje, tá? Não sei se você acompanhou isso também. Foi instalada uma câmera na frente da casa de um traficante, né? E ali a polícia conseguiu várias provas da movimentação, do que acontecia naquela casa, e aí ele foi preso, né? Quando levado ao STF, eles derrubaram todas as provas porque não tinha ordem judicial a câmera. Então, quer dizer, se fosse uma câmera colocada por um vizinho, ia valer, mas uma câmera colocada pela polícia não A valeria. gente tem grandes problemas, por isso que a gente tem que ser cumpridor, a polícia deve ser cumpridora e restrita da lei, para que a gente não facilite a vida do ladrão, principalmente da defesa do ladrão. Se você não respeita os preceitos legais, como, por exemplo, foi uma polícia que não a Polícia Civil ou a Polícia Federal atuando nessa investigação, obviamente, toda a investigação ela é passível de ser anulada, porque a lei é ilegal. Ela não, qualquer outra polícia que não a Polícia Civil ou Federal não tem atribuição para investigar. Mas eu não li esse episódio, eu não sei qual foi a polícia que colocou as câmeras, se foi a Polícia Civil ou Federal. Caso tenha sido a Polícia Civil ou Federal, eu acredito que essa decisão de anular essa prisão ou todas essas provas está errada. Agora, se foi uma outra polícia, como a Polícia Militar, até a Polícia Municipal, Polícia Rodoviária Federal, claro, as provas são ilegais, porque essas polícias não têm essa prerrogativa. Isso é uma garantia para todos nós. É uma garantia que a gente sabe que nós seremos investigados, processados por pessoas qualificadas e aptas legalmente, isentas de parcialidade. Com certeza. Pra gente finalizar aqui, como que hoje a tecnologia ajuda a Secretaria de Segurança em Santos? Existe algum tipo de projeto que envolva a tecnologia e a comunidade? Temos o Centro de Controle Operacional, que faz parte integrante diretamente à Secretaria de Governo. A nossa Secretaria de Segurança Pública Municipal tem um espaço dentro do CCO, também abrimos para a Polícia Civil, a Polícia Militar, tem a CET. É uma integração, né, de força-tarefa nesse monitoramento, quase 3.000 câmeras aqui na cidade de Santos. Existe sim o auxílio, mas a gente acredita que a gente pode avançar mais usando a inteligência artificial, tecnologia, para que a gente possa instrumentalizar cada vez mais as nossas polícias. Perfeito. Bom, chegamos aqui ao final. Foi Dia da Mulher, a gente só falou de polícia, né? A gente só falou de polícia, mas assim, você representa, acho que a classe das mulheres com muito mérito. Pra gente foi uma honra ter você encabeçando esse mês das mulheres. A gente sabe que você tem um compromisso aqui na sequência. Bem legal, então, assim, né? foi muito difícil aqui. A gente sabe que a agenda dela é um compromisso do lado do outro. É uma confusão atrás da outra. É um incêndio atrás do outro pra apagar. Mas assim, a gente fica muito feliz de você ter arrumado um tempinho pra vir aqui conversar com a gente. A gente tá tendo um grande alcance. São muitas pessoas hoje assistindo nosso podcast da nossa cidade e da região da Baixada Santista. Eu que agradeço o convite, muito gentil. Eu agradeço sempre essas oportunidades que a gente tem de dar uma prestação de serviço público, que aí faz parte também da transparência, para a população acompanhar. Muitos até falam, a secretária blogueira, a secretária tá na televisão, mas é óbvio, a gente está em 2025, nós estamos na modernidade líquida, em informações rápidas, instantâneas, a gente tem que saber o que está acontecendo, justamente para a gente poder cobrar o resultado e saber escolher quem nos representa. Então, eu acho que quem é avesso à transparência, a dar prestação de contas, não serve para estar no serviço público. Eu ia dizer exatamente isso. As pessoas reclamam disso. É maravilhoso você abrir o Instagram e ver o que o seu secretário de segurança está fazendo, onde ele está hoje, qual tipo de operação que ele está atuando, o que ele está fazendo, e você vem noticiando isso, vem integrando isso através das redes sociais de uma maneira muito boa, muito excelente.
A gente vai acompanhando tudo aqui. Inclusive, a gente estava aqui no teu Instagram antes, pra gente preparar um pouco aqui as perguntas. Mas a gente espera você nas próximas temporadas também aqui Obrigada. conosco. Ah, já vou fazer um convite. Nos acompanhe numa operação. Ah, é isso. A gente vai Com a Polícia Municipal de Santos. com toda a honra. A gente vai lá, né, Iago? Com toda Prepare o certeza. colete balístico, vamos que vamos. Tá certo. A gente aceitou o convite. Convite feito, hein? Vou aguardar. Não, pode deixar. Estaremos lá. O Diário Cash, o jornal, o Diário Santista estará junto com você nas Show, operações. show. Tá bom? Agradecemos a todos, a grande audiência, a todos vocês que nos assistem. E é isso aí. Continue assim nos assistindo. Diário Santista, a nova voz do Santista.